Em sentido de oração, com bastante reverência, iremos falar com Deus. Glorioso e bondoso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento, ó Pai Santo, em que mais uma vez o Senhor nos permite que aqui estejamos reunidos neste tabernáculo santo para apresentarmos ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo, os nossos agradecimentos, louvor e adoração. Queremos também prestar a nossa adoração ao nosso Divino Mestre Jesus, que ao lado da nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, muito tem feito e está fazendo em prol das nossas vidas nesta terra. Queremos também, ó Senhor Deus, apresentar a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso reconhecimento pelas bênçãos divinas e poderosas que a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, e o nosso querido santo profeta irmão Maldo tem dispensado no nosso lidar em todos os momentos. Querida e Santa Avó Rosa, é com muita humildade que nos colocamos diante da Tua santa presença. Pedimos que liga os nossos corações ao reino dos céus. Permita-nos, ó Santa Avó, receber este alimento celestial, que este momento seja um momento de crescimento da nossa fé, um momento de aprimoramento, para que possamos a cada dia sermos fortalecidos, termos bom ânimo, determinação em fazermos a Tua santa vontade. E o que o Senhor, ó Santo Profeta irmão Maldo, dirija todos os atos desta santa reunião. Apresento aqui estes Teus filhos que deixaram os seus lares e vieram participar da mesma. Também quero que o Senhor acompanhe a cada coração que estão acompanhando esta reunião via internet. E que una-nos numa só fé, num só coração, e que possamos estar na Tua santa presença. Entrego todos os atos da mesma em Tuas santas mãos, na confiança de que o poder do Espírito Santo do Pai esteja sobre todos os atos da mesma, e possamos conquistar uma reunião virtuosa e cheia da graça e da unção do reino dos céus. Por todas essas bênçãos, o reino dos céus seja exaltado e glorificado. E em Teu nome santo, ó profeta irmão Maldo, esta reunião está iniciada para a honra e louvor e glória do reino dos céus, hoje e eternamente. Amém. Cantaremos todos juntos, igreja forte. Deus Todo-Poderoso, livra-nos das obras do mal, abençoa Tua igreja com Teu poder divinal, com Jesus, Teu Filho amado, a interceder
os teus santos e anjos vêm do céu pra nos guardar. Poderoso, livra-nos das obras do mal, abençoa tua igreja com seu poder divinal. Com Jesus, teu Filho amado, a interceder por nós, com os teus santos e anjos, vem do céu pra nos guardar.
e amar. Eu quero com toda certeza ter na alma pureza para Deus agradar.
querida, uma coisa venho lhe pedir. Quero ser útil à Senhora, quero ser um instrumento em tuas mãos, e te louvar a toda hora, onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero teu nome louvar, ó Santo Consolador. Usa-me, ó Santa Vó, para servir-te com amor aqui nesta santa igreja que a Senhora com tanta peleja nesta terra preparou, onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero teu nome louvar, ó Santo Consolador. Quero ser um exemplo da santa disciplina que a Senhora nos deixou, para que o mundo veja que somente nesta igreja está o Consolador. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero teu nome louvar, ó Santo Consolador. Prezados e amados irmãos e irmãs, queridos internautas, eu agradeço a reverência, a participação de todos para todos os atos desta santa reunião. A partir deste momento passaremos para a parte da meditação. Irei proceder à leitura de uma mensagem que está contida no boletim desta semana.
Esta mensagem fará os nossos corações a relembrar palavras que o próprio santo profeta Irmão Aldo publicou em um dos boletins ainda vivendo nesta terra, nos trazendo as diretrizes, os caminhos necessários para que pudéssemos chegar até o reino dos céus. Eu gostaria que todos pudessem refletir com muita atenção, com muito carinho, e que desde já eu peço a permissão de todos, para que estas palavras do próprio santo profeta Irmão Aldo adentrem em vosso ser. Mensagem intitulada Doutrina e Disciplina da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legadas por Jesus, através da Santa Vó Rosa e também do santo profeta Irmão Aldo. Nosso primaz muito zelou deste alicerce e incentivou a todos para que fossem cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns dos seus ensinos preciosos? Primeiro, a disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Vó Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. Continua ele com as suas palavras. A igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar e na sociedade em que vive. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de pinturas e maquiagens não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barbas totalmente aparadas, não usem shorts, calças justas e agarradas ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e da família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimento respeitoso e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. Muito cuidado com o que vem na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que degrine a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana e principalmente o afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais, cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos
há pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Vó Rosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente como filho de Deus em um tabernáculo santo, para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentações desnecessárias, com atenção a todos os atos da mesma e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a fé. Procurem desligar os celulares para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não traga brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isso tira a atenção delas e de outras pessoas. Mais uma vez afirmamos que nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos, sendo um exemplo aos mais novos na fé e principalmente para esta humanidade tão carente de paz e de amor. Vamos conservar em nossa alma este tesouro que Jesus nos deu? A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral cristã, fere também a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata, que não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por este motivo, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Recomendamos que aceitem e guardem estes conselhos em seu coração e sejam muito fiéis à sua fé de apostólicos de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Mauro, para poder receber de Deus Criador o mérito de ser um filho amado e ter uma proteção e amparo e a bem-aventurança de um dia herdar a eternidade. Queridos e prezados irmãos e irmãs, uma mensagem muito completa, nos dando todos os conselhos necessários para que alcancemos a salvação, para que a nossa escolha ela ainda mais seja alicerçada na fé e na certeza de que estamos no caminho certo. Porque o Santo Primaz nos deixou este legado, nos deixou essas palavras que falava profundamente e fala até os dias de hoje e continuará a falar a vontade de Deus aos corações humanos. Então, prezados irmãos, devemos refletir e gostaria que, dentre alguns instantes, pudéssemos meditar na grandeza desta dádiva que nos é oferecida, de mais uma vez podermos relembrarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Vejam, prezados irmãos, quando surge o assunto disciplina, muitas das vezes nos boletins, infelizmente ainda existe alguma resistência nos corações. E quando, muito pelo contrário, deveria ser uma grande felicidade para nós podermos juntos relembrarmos e meditarmos nas nossas próprias vidas, o que ainda podemos melhorar?
O que ainda podemos fazermos para agradarmos aos olhos de Deus e sermos considerados como seus legítimos filhos nesta terra? Porque, prezados irmãos, a disciplina nada mais é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Foi Deus que nos criou, somos propriedade de Deus, e Ele teve tanto carinho de nos dar esta oportunidade de vida, de nos ter a consciência de saber o bem ou o mal. Deus muito bem poderia exigir de nós a forma que deveríamos viver, mas Ele simplesmente nos orienta e nos deixa a oportunidade de escolher, sabendo que é de nossa própria responsabilidade a nossa escolha e as consequências dos atos que nós assim o fazemos. Então, prezados irmãos, não criem resistência nos corações sobre a disciplina de nossa igreja. A disciplina é um alicerce profundo para que nós alcancemos a salvação. A disciplina nos traz raízes profundas para que nós possamos enfrentar as dificuldades, as lutas, as adversidades, as intempéries e não nos desvirtuarmos deste santo caminho. Porque uma vez que estivermos ligados a Deus e aos seus santos, teremos resistência para prevalecer sobre todas as forças do mal e sermos vitoriosos em todas as lutas. Então, prezados irmãos, não foi por acaso que a Santa Avó Rosa determinou, ou melhor, nos trouxe estas leis de Deus, para que nós tivéssemos condições de sermos acompanhados nesta terra como os legítimos filhos de Deus e representantes do seu reino. E vejam, prezados irmãos, que o irmão Aldo, em seu ministério terreno, ao longo dos 44 anos que esteve aqui em seu corpo, ele muito lutou para manter essa disciplina de nossa igreja. E a mensagem deste boletim começa com as palavras dele, dizendo assim: a disciplina da igreja em nada foi modificada, e nem será, porque nos foi concedida pela Santa Avó Rosa, em nome de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Prezados irmãos, é muito bom saber que Deus tem esse carinho por nós. E nós tivemos diversas as formas de acompanhar o amor de Deus pela criatura humana. Desde o passado, quando Ele preparou profetas para falar aos corações, para tirar do pecado, e assim foi durante séculos. Mas Ele ainda precisou falar profundamente aos corações, e Ele decidiu enviar o seu próprio Filho, Ele assim o fez, aonde viria realizar uma obra vicária para dar a oportunidade de redenção e de salvação a todas as criaturas durante todos os séculos que ainda iria de perdurar a vida humana. E Jesus veio com esta finalidade e cumpriu, verteu o seu sangue para redimir dos nossos erros, dos nossos pecados, nos dar a oportunidade de vida, vencendo Ele o império da morte, para nos trazer vida e vida em abundância. Mas Jesus também, Ele viu que seria necessário nos finais do tempo, no tempo da regeneração, Ele voltar novamente a falar com a criatura humana para reavivar a fé nos corações e que pudesse então os planos de Deus ser concluídos nesta terra. Prometeu o Consolador, formou, colocou à frente desta igreja e através deste Consolador Ele fez boa as novas que tudo quanto Ele tinha que trazer aos corações da criatura humana, o Pai permitiu que através desta Santa Poderosa, a criatura humana pudesse conhecer os preceitos e as leis de Deus
para que pudessem viver verdadeiramente como a vontade do próprio Pai. E vejam, prezados irmãos, que a doutrina e a disciplina que a Santa Avó nos deu para o nosso viver são vontade do Pai para as nossas vidas, para aqueles que desejam alcançar a salvação. É uma questão de escolha. É para aqueles que desejam viver mesmo diante das dificuldades, das adversidades que temos que enfrentar, que lutas nós teremos, isso não temos como nos negar, mas que nós tenhamos fortaleza, fé necessária e a presença de santos e anjos para que nós possamos vencer todas elas. Então, prezados irmãos, tome muito cuidado com a doutrina e com a disciplina de nossa igreja. Não percam a oportunidade de fazer a vontade de Deus. A nossa vida nesta terra ela é muito curta. Nós passamos aqui para escolhermos o que nós queremos. E nós que tivemos esta oportunidade de conhecer a vontade do Consolador e do santo profeta irmão Aldo, devemos valorizar e muito, e principalmente fazer com que as suas palavras sejam refletidas em nossas atitudes no viver de muitas pessoas. Então, prezados irmãos, guardem essas palavras em seus corações, reflitam sobre as suas vidas. Meditem no que ainda precisa melhorar. Questão de humildade. Olhar para dentro do nosso próprio ser e sabemos que somos seres humanos. Temos as nossas fraquezas, temos as nossas dificuldades. E nós entendemos que a cada dia nós precisamos melhorar mais. Nós temos oportunidade de consagrarmos mais, de sermos mais obedientes, de sermos mais úteis nas mãos de Deus, nas mãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Porque, prezados irmãos, olhe, os dias em que estamos vivendo nesta terra, dias difíceis, dias em que muitos estão desesperados, angustiados, perderam a esperança, estão desiludidos da vida, diante de grandes percas, percas na família, percas material, percas na fé. E o Senhor, a Senhora, você jovem, conhecedor da mensagem de Cristo, nosso Senhor, sabendo que Jesus, Ele tem a fonte da água da vida para saciar a sede, para falar aos corações humanos, trazer esperança, trazer fé, coragem, determinação. O quanto a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo gostaria e precisa de usar cada um de nós na sociedade em que nós vivemos, através dos nossos bons exemplos, para propagar a vontade de Cristo aos corações. Pense nisso. Fomos chamados para ser representantes do Consolador e de Jesus, o nosso Senhor, para anunciar ao mundo inteiro, não somente através das mensagens cantadas, das mensagens aqui do boletim, mas principalmente através das nossas boas obras, ou seja, das nossas atitudes, do nosso bom exemplo. E assim, prezados irmãos, uma vez valorizando estes ensinos e fazendo que os mesmos sejam uma realidade no nosso viver, teremos muito a ganhar da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Já temos recebido muitos, porque estes santos, eles têm feito na vida de todos nós muito mais do que muitas das vezes nós merecemos. Precisamos ser humildes e reconhecer que o Santo Irmão Aldo, ele com seu amor infinito e misericordioso, ele tem nos dado as mãos em muitas e muitas das vezes que pelas nossas próprias vontades nós temos ido para o fundo do poço. E Ele com as suas mãos estendidas, Ele nos tem resgatado
e nos dado forças para seguirmos avante. Então, prezados irmãos, valorizem a oportunidade que ainda estamos tendo. Um dia pode ser tarde. Aproveite enquanto é dia. Aproveite enquanto a oportunidade existe. Porque um dia pode termos a infelicidade de nada mais podermos fazer. E talvez não termos tempo de voltar atrás. Faça melhor. Cada dia seja melhor. Viva cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Dê o seu melhor, viva o seu melhor. Ame as pessoas, façam o que puder fazer de melhor, para que a vontade de Cristo seja uma realidade na nossa vida. Na sequência, nós temos mais uma mensagem que irei fazer a leitura, uma mensagem que vem completar tudo isso que nós meditamos. Título da mensagem: o amor fraternal e a união são importantes para a obra da igreja. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, no governo desta igreja apostólica, muito lutaram para manter a unidade da mesma, tanto na sede como em todas as congregações. Afirmamos que o amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse de uma pessoa para com a outra, que gera sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo que o pratica a fazer grandes esforços em prol do seu semelhante. O amor fraternal, ele valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim, é porque estes são relacionamentos tranquilos e afetuosos, duradouros e estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem qualquer outro interesse, que não seja o de fazer o bem ao seu semelhante, sem jamais desejar algo em troca. Por todos estes motivos é que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grande significado e de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para seu crescimento quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou, dizendo assim: a união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre as famílias. Paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. E, consequentemente, havendo o bom relacionamento, haverá sempre o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor pelo bem da sua família, da sua igreja e do seu irmão na fé. Se todos forem verdadeiramente unidos e bem dispostos a praticar o amor fraternal, a Santa Avó Rosa terá mais facilidade de dominar os corações. Com Jesus, nosso Senhor, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Maldo e os perfeitos dons do Espírito Santo, o Consolador os ajudará a vencer as lutas de cada dia
a fim de que possam ter o Espírito santificado e consagrado. E assim, ligados aos céus, poderemos ser uma igreja forte e vencedora. Portanto, pedimos a todos os irmãos e irmãs que nos ajudem a alcançar em toda a igreja, na sede e nas congregações, esta perfeita união fraternal. Inclusive, porque o bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre esses ensinamentos e pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sejam unidos e se amem fraternalmente. Prezados irmãos, palavras que vêm completar a mensagem que alguns minutos anteriores nós refletimos juntos. Falarmos do amor, o amor fraterno, falarmos da oportunidade que temos de respeitar o nosso próximo, de sentir as dores que muitas das vezes os mesmos passam. Nos colocarmos no lugar de outras pessoas e entendermos as consequências que muitas das vezes estão passando e que não gostaríamos que acontecesse com nós. E dentre destas experiências, termos sabedoria para a cada dia tratarmos melhor o nosso semelhante. E vermos, prezados irmãos, que este amor fraternal, ele traz com consequências construtivas, positivas, na nossa fé, no fortalecimento da nossa unidade, da igreja, do corpo de Cristo, para que nós tenhamos forças, para como as próprias palavras, porque a Santa Vó Rosa terá mais facilidade de trabalhar nos nossos corações, porque estamos ligados numa só fé, num só coração, e esta santa, com os perfeitos dons do Espírito Santo do Pai, ao lado de Jesus, ao lado do profeta Santo Irmão Aldo, nos capacitará para termos mais sabedorias e forças para vencer as adversidades da vida. Então, prezados irmãos, a dádiva de Deus está oferecida ao nosso viver. Como disse na mensagem anterior, lutas, dificuldades nós teremos. Vamos passar no cotidiano da nossa vida. Mas ter a certeza que nós teremos companhia de santos, e mesmo adentrando numa luta, nós já termos a certeza que nós seremos vitoriosos, isso é algo inexplicável. Saberemos que venceremos aquela luta e que o que acontecer entregando na mão de Deus será o de melhor. E entendermos a vontade de Deus e deixar que a mesma se cumpra em nossas vidas. Então, prezados irmãos, e muitas das vezes existem possibilidade de que muitas coisas não aconteçam. Mas muitas das coisas venham a acontecer por consequências das nossas próprias atitudes. Existem esses dois pormenores. Existem sim a realidade que teremos que passar por lutas, por dificuldades, mas também existe de que muitos problemas, muitas dificuldades são criadas pelas nossas próprias escolhas. Então nós devemos saber discernir essas coisas e evitar, minimizar os problemas da vida. Porque nós temos santos, nós temos anjos e a cada dia nós precisamos fortalecer esta união num só corpo, num só objetivo, para que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo tenha mais facilidade de propagar a sua mensagem nesta terra. Vejam, prezados irmãos, que o Santo Irmão Aldo ele muito lutou, e por diversas
As mensagens publicadas nos últimos boletins, ele muito falou sobre a união. Porque, prezados irmãos, ele sabia que ele seria levado aos céus e que a igreja precisaria seguir avante. Porque ainda era planos de Deus ainda de colher almas para os céus. Era ainda momento de muitos fazer as suas próprias escolhas. Representar a sua fé diante das atitudes, das adversidades da vida, e Deus precisava colher estes frutos, que cada um iria fazer diante das suas escolhas. E ele saberia que se este povo esteja unido, jamais será vencido. Então, prezados irmãos, vamos unir as nossas forças, os nossos ideais, os nossos objetivos. Vamos a cada dia pedir a Santa Avó que nos enche os nossos corações de sabedoria, para sabermos desviar das oportunidades, das ilusões que o mundo oferece. São tantas as tentações, as dificuldades que o inimigo coloca na vida de todo mundo. E se nós dermos o mínimo de chance para que o inimigo observe as fraquezas de nossas almas, e ele ali vai trabalhando, observando as nossas fraquezas, colocando coisas pequenas até criar grandes embaraços, e que muitas das vezes será muito difícil de sair. Sejam cuidadosos, sejam atenciosos, orai e vigiai, porque o inimigo ele não para de sondar as nossas atitudes e faz de tudo para desvirtuar deste caminho. Mas lembre que temos santos poderosos, vivos e atuantes nas vidas daqueles que creem, basta que o busquem. Então, prezados irmãos, gostaria de deixar essas simples palavras aos vossos corações, pedindo a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que, com seu poder infinito, complete com sabedoria no ser de cada um dos irmãos, e pedir que estes santos fortaleçam a nossa união, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação de sermos a cada dia melhores e fazermos mais pelo crescimento da igreja. Vamos fazer mais a cada dia para que esta palavra de Jesus alcance em corações aflitos e angustiados espalhados por todo este mundo. Os meus sinceros agradecimentos a todos que se esforçaram para estar presente nesta santa reunião, o carinho da sua atenção, da sua reverência. Nós temos uma mensagem muito especial que o coral irá ofertar aos nossos corações, para que nós possamos refletir sobre todos os conselhos que temos relembrado do profeta Santo Irmão Aldo no transcurso de mais esta santa reunião. Deixe que estas palavras, que esta melodia adentre no seu espírito, fortaleça o seu ser e promova a cada dia a esperança de dias melhores. Ouviremos pelo coral o hino apresentado, intitulado Aldo é o seu nome. Na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje ele é o caminho da felicidade.
por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando.
Meus sinceros agradecimentos aos membros do coral, músicos, regentes, pelas belas representações que levaram aos nossos corações. Aos meus colegas de ministério, os irmãos obreiros, as irmãs diaconisas, obrigado pelo carinho do apoio para a realização de mais esta santa reunião. Aos queridos internautas que permitiram que esta programação fizesse companhia ao seu ser, nós muito agradecemos pela oportunidade de adentrar em seus lares e compartilhar deste momento especial para a vida de todos nós. Assim sendo, eu convido a gentileza aos que puderem a colocar-se em pé. Agradeço aos que nos honraram com a sua visita e desejamos recebê-los dentre o mais breve possível em outras oportunidades, para que possamos mais uma vez meditarmos juntos e crescermos na fé. Neste momento iremos falar com Deus, agradecer por todos os atos de mais esta santa reunião e abrir profundamente os nossos corações para que os anjos, os santos que aqui estão, adentrem no nosso ser e nos enche de vida, de ânimo e de fé. Oremos com muita fé. Senhor Deus, nosso Pai poderoso, amoroso, misericordioso, Pai de justiça, Pai de amor, Pai que tem cuidado incansavelmente das nossas vidas. Senhor Deus, estamos concluindo mais uma oportunidade de uma santa reunião no Teu tabernáculo nesta terra. Entendemos que estamos aqui nesta igreja como extensão do reino dos céus, porque os anjos e os santos designados pelo Senhor Deus, aqui se faz presente em nosso meio. Sentimos esta presença em nossas vidas, em nosso ser. E isso tem transformado os nossos entendimentos, tem fortalecido a nossa fé. E entendemos que a cada dia precisamos mais deste alimento. E é por isso que viemos na casa do Senhor, buscar este preparo necessário para as nossas vidas. Queremos agradecer pela oportunidade de relembrar as palavras do Teu santo profeta, que o Senhor formou nos dias atuais, que fortaleceram que as palavras do Consolador chegassem aos nossos corações, porque a vontade do Senhor é a vontade de Jesus. Dá-nos mais sabedoria, porque precisamos fazer a Tua vontade. Precisamos que as nossas atitudes sejam condizentes com as leis e os preceitos estabelecidos pelo Senhor, ó Deus. Mãe Virgem Maria, cubra-nos com o Teu manto santo, livra-nos das tentações, das ilusões que o mundo tem oferecido. Cuide de cada filho seu nesta terra. Prepare os corações, enche-os de vida, fortaleça. Santa Vó Rosa Bendita, neste momento eu gostaria de apresentar à Senhora, com muito carinho, estas vidas, cujos nomes estão registrados nesta caixa de pedido de oração. Quantos destas pessoas estão passando por um momento difícil? Estão num leito de dor, outros com os corações dilacerados por algum sofrimento, por alguma perca. Outros que estão clamando em favor dos seus familiares, outros que estão procurando a solução para uma adversidade. A Senhora conhece a necessidade de cada um. Santa Vó, visite esses lares. Leve a Tua bênção, a bênção do santo profeta irmão Maldo, que a vontade de Deus seja exercida na vida dessas pessoas. E se for da vontade dEle, realiza o milagre. Pedimos também à Senhora Santa Vó, que despeça todos os Teus filhos aqui presentes. Dai a eles um ótimo regresso até os vossos lares. Permita-nos obter uma noite de descanso abençoada. E se for da vontade de Deus, conceda-nos no amanhecer de um novo dia a oportunidade de vida, termos o milagre da vida e termos também a oportunidade de participarmos da Santa Comunhão. Pedimos que desde já prepare os nossos corações, o nosso ser. Clamo também em favor daqueles que estão nos hospitais, nos leitos de dor, famílias enlutadas, pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Que o poder do Espírito Santo do Pai recaia sobre estas vidas. E assim sendo, nós agradecemos por todos os atos de mais esta santa reunião. Levem consigo, ó prezados irmãos,
as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, as bênçãos do Espírito Santo do Pai, as bênçãos da Virgem Maria Santíssima, o consolo da Santa Vó Rosa e o abraço fraterno e celestial do Santo Profeta Irmão Aldo estejam sobre os seus lares, sobre as suas vidas e sobre os seus corações, para que todos sejam felizes e amparados, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Amém.